Amém, irmãos? Bem-vindo mais uma vez ao canal da Obra na Amazônia. E hoje, como tem sido já em outros vídeos, em outras postagens no canal, estaremos compartilhando de mais um livro, que é o livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. Dessa vez, hoje vamos ver o capítulo 2 do livro. E eu queria convidar vocês a estar curtindo o vídeo aqui embaixo, a estar se inscrevendo no canal e a estar compartilhando esse link com algum outro irmão ou alguma outra pessoa do qual você conheça e ela também precisa de desfrutar dessa palavra e também de estar atualizada com que esse canal está dispondo para nossas vidas. Louvado seja o Senhor, porque hoje teremos mais uma oportunidade de ser esclarecidos e ainda mais como pastores, nós ser conduzidos a contar com um espírito renovador, com um espírito cuidador, com um espírito de amor e com uma vida renovada no meio do cuidado dos irmãos. O título de hoje é Assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade. Qual é que é a nossa responsabilidade? Você e eu temos certas responsabilidades na nossa vida. Temos casa, temos família, temos parentes, muitas coisas, várias coisas. Mas tem uma responsabilidade da qual Deus começou a entregar por meio do seu Filho, como disse lá em João. E Deus amou ao homem, né? E Ele entregou assim seu Filho unigênito para salvar o homem. Então, quando isso se começou a cumprir, Jesus salvando você, Jesus salvando-me a mim, Ele começou a gerar a igreja. Só que Jesus, Ele não ia estar aqui na terra como corpo físico, como carne, como nós, e Ele precisava deixar alguém na terra. Então, Deus hoje, Ele não está sozinho na sua obra. Deus hoje tem você e me tem a mim. Deus hoje tem você para cuidar da igreja. Irmãos, pense ali sobre a igreja onde você reúne. Pense ali sobre os irmãos que estão na sua igreja, ou mesmo naqueles que pararam de reunir, ou aqueles que estão frequentando por primeira vez ou têm ido poucas vezes ainda. Pense nesses irmãos. Senhor Jesus, esses irmãos foram entregues para você nas suas mãos. Esses irmãos Deus lhe deu, mas com Cristo. Não basta nós querer cuidar de um irmão por nós mesmos. Não basta nós querer cuidar da igreja só por vontade própria, só porque eu sou carinhoso, só porque eu sou legal, só porque eu sou sociável. Isso é errado, irmãos. Nós terminaremos fracassando no cuidado aos irmãos. Senhor Jesus, então, como eu falei, esse livro é fantástico. O nome do livro é Como Pastorear o Rebanho de Deus. Então, Deus hoje entregou para nós essas ovelhas, mas essa responsabilidade nós irmos de render contas com Deus. Então, nós temos uma responsabilidade com o Senhor. Deus tem um encargo que Ele tem nas suas mãos, Ele carrega no seu coração, mas nós precisamos colocá-lo em nossos ombros e por meio de Cristo em nós executar o cuidado que o Senhor deseja. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, o que nós vemos aqui? Uma pessoa que se compadece das outras. Por exemplo, quanto você se compadece por aqueles que estão na igreja e por aqueles que também não estão? Pense ali. Quanto você se compadece? Eu vou me compadecer só com os irmãos da igreja. Irmãos,
Cristo, ele se compadecia para com todos. Então, alguém que tem um espírito de cuidar de pessoas, de cuidar de um rebanho, é uma pessoa que cuida de todas as pessoas que estão ao redor dele. Não importando a condição, ele exerce o trabalho de Cristo como um pastor. Para continuar no versículo, porque estavam aflitas e exaustas. Como se encontram os nossos irmãos? Como que eles muitas vezes se encontram? Estressados, aflitos, exaustos, cansados, vazios sem direção. E as pessoas de fora, elas não são diferentes. Elas ficam exaustas também. Mas isso é por causa de uma coisa. Como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, olhando para nós, como é que nós nos sentimos quando nós olhamos para esse versículo e para as pessoas que estão ao nosso redor? Irmãos, isso aqui deve constranger o nosso coração. Nós não podemos ficar olhando de qualquer maneira essa situação. Nós devemos ser alguém que se compadece, alguém que olha para o que representa essa situação, vendo ele as multidões. Irmãos, tem multidões exaustas e perdidas, mas como pastor na terra, Deus colocou você. Então, se você é pastor nesta terra, você tem que saber uma coisa: Deus me colocou a mim. Eu tenho uma responsabilidade. Vou cuidar dos irmãos da igreja, vou cuidar de tal irmão que chegou em tal dia na igreja, vou ver a necessidade dele, vou ver o que ele precisa. Irmãos, muitas vezes nós caímos em uma coisa: orar de uma forma por acima. Tipo, vou orar por um irmão assim, e pronto, eu pastorei. Irmãos, nós temos que ir até o irmão, nós temos que ir até a irmã, até o jovem, e perguntar a condição dele. Muitas vezes criar um ambiente do que para ele poder expressar qual é a fraqueza dele, o que o tem aflito. Nada irmãos, de qualquer forma, ou atropelando as coisas. Tem muitos detalhes em nossas ovelhas que nós precisamos conhecer. Nós oramos por elas, oramos. Damos alimentos, damos. Mas como é que elas estão? Será que a condição dela permite ela receber esse alimento que estou lhe dando? Irmãos, nós devemos ir até elas, perguntar para elas, ver como elas estão, até que tão distante de Deus elas estão, se tem alguma doença física ou espiritual, se tem alguma necessidade, muitas vezes até econômica. Irmãos, e ali, nós do lado dessa pessoa, essa pessoa vai se sentir segura. É como um pai e um filho. Ela vai se sentir protegida, não só por Deus, não só por confiar em Deus, porque todo mundo fala, eu creio em Deus, mas poucos confiam no cuidado de Deus. Por quê? Porque faltam pastores. Então, hoje nós temos essa oportunidade de expressar o cuidado do Senhor e quão bom pastor Ele foi por meio de nós. Senhor Jesus. E uma ovelha exausta, que não tem pastor, ela sempre fica sem referência. Então, ela não sabe como seguir a Deus. Ela não sabe como um caminho na igreja. Ela não sabe nada. Por isso, nós devemos nos tornar pessoas que se doam para elas terem uma referência de como se chegar até Deus. Todos nós sempre precisamos de alguém que esclareça muitas dúvidas que nós tenhamos na nossa mente de como seguir a Deus, de como buscá-lo, mas hoje é a nossa oportunidade de nos tornar referência daqueles que cuidamos e daqueles que temos ao redor, e também de ir atrás daqueles que ainda não creram no Senhor. Oh Senhor Jesus! Mas irmãos, graças ao Senhor, hoje nós temos uma igreja que ela conta com o cuidado dos seus pastores. Eu creio nisso. Vamos ler em Lucas, capítulo 9, vamos ver mais um pouco. Pastoreio. Lucas, capítulo 19, perdão. Versículo 10. Lucas 19,
disse, porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o perdido. Então veja o que é interessante. O Filho do Homem, Cristo, veio buscar, salvar o que está perdido. Como é que está a pessoa lá fora? Não sei. Eu preciso buscar alguém. Como é que a pessoa está na sua condição? Será que ela está em pecado? Será que ela está transgredindo? Pode estar. Mas eu preciso levar a salvação para ela. Eu preciso pregar o evangelho para essa pessoa. O Senhor Jesus, no final do versículo diz: e salvar o perdido. Perdido é uma ovelha que nunca teve alguém que a salvasse nem a buscasse. Mas nós somos alguém com o peso no coração de buscar a pessoa, salvá-la, ajudá-la a se limpar dos pecados, crer no Senhor, seguir o Evangelho, ajudá-la a entrar na promessa do reino, a ela ganhar o reino, e assim ela não estará mais perdida. Assim nós introduziremos a muitas pessoas no cuidado da igreja, mas não para nossa glória, irmãos, e sim para elas entrarem para dentro do Pai. Ó Senhor Jesus. E continuando aqui, algo que eu queria tocar muito, irmãos, que fala nesse livro, é que nós devemos cuidar muito bem até mesmo daqueles que saíram da igreja. Embora eles tenham saído, nós devemos ir atrás deles. Que o problema da pessoa é assim: ela rejeita você, ore. Deus quer que você cuide de tal pessoa. Irmãos, Deus não quer que seus filhos fiquem de forma dispersada. Isso ali é algo delicadíssimo. Uma pessoa frequentar, sendo levada à igreja, nós pregando o evangelho e ela parar de reunir. Irmãos, temos que ir atrás dessa ovelha. Embora você a tenha buscado uma vez, você tem mais uma oportunidade de expressar o seu espírito de pastor, a buscar mais uma vez essa pessoa, salvá-la e dar-lhe de novo direção. Senhor Jesus. E nisso, irmãos, nós, para poder cumprir isso, devemos aumentar a nossa capacidade de amar as pessoas. Se nós somos alguém que ama as pessoas com uma condição ou com um limite, nós não conseguiremos ser alguém que seja pastor e cuidador por muito tempo. As ovelhas, elas vão sair de nós, mas nós precisamos ter um amor ilimitado, sempre atraí-las, sempre cuidá-las nesse rebanho. Então vamos multiplicar o nosso amor. E nessa tentativa de nós querer multiplicar o amor pelos irmãos, tem algo pelo qual cada pastor ele passa, o qual é que ficamos cansados, ficamos muitas vezes com a pessoa que nós cuidamos, passamos por chateação, ficamos chateados e muitas vezes amolecemos no cuidado da pessoa. Irmãos, isso é uma etapa que todos nós passamos como pastores, como cuidadores da igreja. Mas ali é onde o Senhor, mais uma vez, vem até nós, trazendo um Espírito que renove as nossas forças e renove todo o nosso ser, para nós, mais uma vez, cuidar das pessoas. E nisso que nós passamos, tem algo que se cumpre, que está no versículo, no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Perdão, irmãos, 2 Tessalonicenses 2:12. E disse: Ó Senhor Jesus, 1:12. Disse: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E em Salmos 51:12, vamos lá para Salmos, disse: restitui-me a alegria
da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, quando nessa exaustação, nesse cansaço de cuidar das pessoas, nós ficamos carregados de fazê-lo assim, de nos entregar, de nos doar, Deus vem, nos restitui a alegria, nos renova com salvação e nos dá um espírito voluntário. Então, esse espírito voluntário é o que nós precisamos hoje para poder nos chamar de pastores por meio da glorificação do nome do Senhor em nós. Então, é isso que nos deve mover. E, para culminar, queria ler com vocês Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 30 ou 31. Versículo 30 ou 31. Diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso era algo que o Senhor fazia. Não se fatigava, ele não cansava, porque ele deixava que o nome do Senhor que estava dentro dele trabalhasse. Então vamos deixar o nome do Senhor trabalhar, irmãos. Vamos deixar ele se glorificar na obra, no cuidar dos irmãos. Vamos entregar a ele nossas cargas. Vamos entregar a ele todo o nosso ser servidor ao Senhor. E nós conseguiremos ver o agir do Senhor nas ovelhas, a multiplicação das ovelhas, o crescimento em vida delas, e elas serão supridas em cada aspecto das suas vidas, tanto humana, espiritual. Isso trará para você alegria, e elas passarão a cuidar de outras pessoas, e juntos, por meio disso, conseguiremos dar glória ao Senhor, por meio desse pastoreio. E isso nós conseguiremos viver, como aparece em João 15:4, que diz: como o Pai, 4:9, na parte B, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Vamos permanecer ali com o espírito renovado, espírito de disposição, um espírito voluntário de cuidar das pessoas, nos conectando com Deus. Nós conseguiremos prosseguir, embora exaustos, embora com problemas próprios, nós conseguiremos ir adiante e cuidar do rebanho de Deus que Ele entregou hoje nas suas mãos para o seu coração. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, e espero que você continue desfrutando das próximas mensagens dos outros capítulos. Amém? Então, curta o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Jesus é o Senhor.